Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, trazendo alegria, vibrações amorosas aos corações de todos. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 26º, gratuitamente o que recebestes, que gratuitamente recebestes. É o item 1, dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 10º, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar aquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto do comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Nós vamos, nesse instante, convidar os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que todos nós possamos ser envolvidos nesta manhã, trazendo-nos a alegria, trazendo-nos a confiança e a bondade excelsa de Jesus, para que todos possamos receber as bênçãos que pairam sobre cada um de nós. E assim, Jesus, nós, com muita alegria em nosso coração, iniciamos esse momento de reflexão do Evangelho e o que é o dom de curar. Nós sabemos que os discípulos de Jesus receberam as diretrizes seguras para começar a executar o seu trabalho. Todos eles já tinham dentro de si requisitos próprios para que eles pudessem abrir os corações para que os sentimentos fossem sendo trabalhado e interiormente cada um podia buscar dentro de si os conteúdos necessários para que eles pudessem contribuir e auxiliar aqueles que mais necessitavam. Jesus começou o seu grande trabalho mostrando, ensinando, exemplificando como eles deveriam agir, como eles deveriam realizar a sua tarefa. Por isso, o dom de curar. Se nós observarmos, entre nós também temos muitos irmãos que trazem essa mediunidade que não é tão simples quanto parece, porque a mediunidade que nós recebemos de graça, ela é uma faculdade que precisa ser muito bem compreendida, assistida, para que nós possamos realizar tudo aquilo que nós estamos necessitados. Então, quando nós vamos falar de curar, que Jesus está nos convidando a curar, é justamente essa força íntima que cada um de nós temos para auxiliar aqueles que estão muitas vezes mortos por suas ilusões. E o Evangelho não só fala restituir saúde aos doentes, mas ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Olha, nós sabemos que nenhum de nós ainda temos todas essas propriedades, conforme nós vamos ver que Jesus nos demonstrou, e mesmo os discípulos que já estavam sendo preparados, por isso Jesus foi ao encontro de cada um deles, para que eles pudessem oferecer aquilo que gratuitamente eles já haviam recebido. E foi então que nós vamos ver por que Jesus fala ressuscitai os mortos. E nós precisamos perguntar
que nós não temos condições de ressuscitar aqueles que já morreram ou já romperam, mas ele está nos mostrando que nós temos muitas pessoas que se encontram mortos na carne, mortos vivos, mortos de esperança, mortos pelo abandono das ideias materialistas e mortos pelas suas aflições. O que quer dizer, então, ressuscitai os mortos? Que Jesus nos disse que, na verdade, não podemos, de forma alguma, né, ordenar a um cadáver que levante, porque seria o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor, necrosados pela indiferença. Todas as vezes que nós estamos diante da lei de Deus, se estamos encarnados, precisa saber qual é a nossa ligação que nós temos com aqueles espíritos e com a lei que rege a nossa evolução. Então, é preciso que a gente saia do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que possamos, então, compartilhar a alegria com os nossos irmãos. Por isso que a mediunidade, ela precisa ser muito bem compreendida. E nós vimos que Jesus nos deixou tantos exemplos sobre isso, especialmente quando, em relação aos cegos, quando aquele que logo, né, vendo Jesus, queria se curar, ele diz para Jesus que ele queria enxergar, restituir, pedindo a Jesus que restituísse a sua visão. Nós sabemos que nenhum de nós podemos libertar o outro, porque nós, às vezes, não conhecemos qual é a cumplicidade dele com as leis de Deus. Mas o cego de Jericó, ao chegar perto de Jesus, ele queria, a súplica dele era voltar a enxergar. Mas Jesus conhecia todos aqueles filtros que estavam ligados àquelas pessoas que pedia para ele, ora cegos, ora paralíticos. Então, quando Jesus pergunta para o cego de Jericó, o que quereis que vos faça? Essa é uma pergunta que nós podemos perguntar quando as pessoas falam, me ajude, estou passando tão mal, mas o que nós podemos fazer? Às vezes podemos fazer uma oração, mas Jesus, ele agia diferente. Ele, ao impor as mãos sobre os doentes, sobre os paralíticos, sobre os cegos, de nada exigia. E muitas vezes, né, nós queremos auxiliar as pessoas, convidando para a casa espírita, que ela precisa de fazer isso, fazer aquilo. Nós não vimos essa receita dentro do Evangelho de Jesus ou dentro das palavras de Jesus. O que nós ouvimos é que sempre o Cristo tinha para o sofredor uma maneira de ajudar, de socorrer, de amparar e levantar nele a esperança, dulcificando o seu coração. E aí nós vamos ver que quando ele fala, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permite-nos ver a claridade da luz, que isso é a palavra do cego de Jericó, e Jesus, então, suavemente toca os olhos dele. Mas Jesus sabia que ali não havia um cumprimento de lei, então ele restitui essa visão e o cego, então, fica assim, extremamente feliz, né? Já nós vimos outro cego, que foi o cego de Bartimeu, que também implorara que ele pudesse restituir a sua visão. E nós sabemos que no cego de Bartimeu, quando ele se cura, os discípulos perguntaram para nós, perguntaram para Jesus qual deles havia errado mais, o pai ou ele. E aí nós vamos ver que ele diz que o cego de Bartimeu tinha na sua programação recuperar a sua visão, mas não só com aquela notícia que ele havia dado para que ele fosse mostrar à sociedade que ele havia restituído a luz, mas a luz da imortalidade que envolvia aquele irmão. Então,
Nós, muitas vezes, não podemos exigir quem quer alguma coisa do outro. É o que Jesus fez, ele nunca impunha, mas jamais ele exigia qualquer situação. Então, nós precisamos entender que o dom de curar, ele é um dom inato em cada um de nós, quando nós somos capazes de contribuir. E com isso nós vamos ver o que nós temos. Nós não temos o dom do Cristo e nem as construções, mas nós temos a mediunidade que pode alinhar o pensamento do espírito, pode contribuir para o bem-estar dele, mas essa mediunidade é o que nós vamos ver que o Evangelho nos diz: dai de graça o que de graça recebe. Então, a mediunidade ela é uma faculdade natural e que todos nós podemos contribuir de alguma forma com esses medicamentos, ou com o passe, ou auxiliar no desligamento com os espíritos sofredores, porque nós vimos tantos casos, né, que as pessoas chegavam com os filhos obsediados, e Jesus, então, ao impor as mãos, ele conversava com aquele espírito pedindo que ele saísse e encontrasse o caminho divino, né? O caminho de Deus. E nós sabemos, então, que esses maus espíritos, muitas vezes, alimentavam dentro de si também sentimentos de vingança. E esse dom que Deus também nos deu, e nos deu gratuitamente, é para que a gente possa aliviar o outro. Mas para que eu possa fazer isto, eu também preciso observar quais são as minhas atitudes, ponderando muitas vezes o nosso comportamento moral, mental, e aí nós vamos ver que muitas vezes nós encontramos no nosso caminho muitos irmãos que estão mortos, sufocados pelo orgulho, e esses não são capazes de ser felizes, porque em momento algum eu serei feliz enquanto eu não souber amar, perdoar e compreender a evolução de cada um. E aí nós vamos ver que há mortos que partilham conosco muitas situações e que nos mostram o caminho das ilusões como uma terrível prova e muitas vezes até vivendo numa crueldade. Nós precisamos. O que nós podemos fazer? Não é o que precisamos, o que podemos fazer. Muitas vezes, acender a luz da verdade na vida do espírito, seja por uma indicação de um texto, de uma leitura, de uma conversa amiga, de uma explanação do Evangelho, de uma assistência fraterna. Todos nós podemos enriquecer as horas daqueles que passam na sua peregrinação terrena, mergulhados em dores, em sombras, muitas vezes gerados pela própria condição espiritual, pela própria iniquidade que ele carrega, sem sentir a grandeza do amor do Cristo que gera em nós essa situação. Então, nós precisamos lembrar que todos nós que estamos a caminho da luz, podemos contribuir com o bem-estar do nosso irmão. Lembrando a todos que nós não estamos falando da cura do corpo, mas a cura do espírito, que é isso que hoje nos interessa. E é por isso que o professor Eurípides nos traz a educação do espírito como meio, como processo educativo da modificação dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Quando nós mudamos o olhar para a vida do outro, compreendendo que ele é um espírito e que ele está também procurando nos auxiliar, de alguma forma, nós estamos despertando, acordando, sentindo a grandeza e a beleza da vida. Portanto, amigos, acordemos, aguçemos a nossa visão, para que nós possamos observar todas as oportunidades que Deus tem nos dado, a fim de que nós possamos restaurar a esperança no coração de nossos irmãos. E à medida que nós vamos usando de compaixão, nós vamos sentindo
a bênção da proteção. Quando eu falei do cego de Bartimeu, quando os discípulos perguntam, né, Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? E aí Jesus responde de uma forma que nós precisamos também questionar dentro de nós as curas que temos recebido, o amparo que tem chegado até nós e como é que nós temos reagido diante disso. Quando ele diz para os discípulos como ele era cego de nascença, não poderia ter pecado na atual existência e igualmente não poderia resgatar dívidas de seus pais caso fossem pecadores. E Jesus, então, quando olha no olhar daqueles discípulos que ele estava preparando para que eles pudessem ser os semeadores da Boa Nova, Jesus responde essa pergunta que eles fazem: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Quer dizer, cada um de nós também reencarnamos para contribuir com o trabalho de Jesus e que sejamos o voluntário desse trabalho que hoje tanto necessitam os nossos irmãos, não para que a gente ressuscite as esperanças apenas, mas que ele renasça na esperança e que nós possamos ter uma certa autoridade moral diante desses irmãos que ora sofrem pelos processos obsessivos ou por tantos outros processos que ainda envolvem os nossos irmãos que são enfermos da alma. E hoje nós estamos vendo quanta dor campeia no coração de nossos irmãos. Mas a pior dor, amigos, ainda é a dor a dor da alma. E a humanidade ainda padece das suas conjunturas aflitivas. Muitos irmãos nossos que andam são paralíticos para o bem. Estão com as suas pernas, suas mãos atrofiadas. Então, nós precisamos ver que nós caminhamos em direção ao próximo, mas de uma forma tão rígida, tão cega. E lembremos todas as potências, todas as faculdades que Deus nos deu para que nós pudéssemos contribuir com o bem-estar do nosso irmão. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora do passe tenhamos a convicção de que os espíritos amigos que estendem as mãos sobre nós nos ajudam com tanto apreço e que possamos, Senhor, fortalecidos pela fé, pedir pela fluidificação de nossas águas, que as águas se transformem em medicamento. Envoltos neste manto de luz, de amor e paz, é que nós te agradecemos, Jesus, na certeza de que todos nós podemos contribuir com o bem-estar do outro, estendendo as nossas mãos com fé, com coragem, porque todos nós estamos a caminho do aprimoramento moral e espiritual que tanto almejamos. Que Deus nos abençoe e que todos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Eurípides e Jesus nos agasalhe e cure as nossas mazelas que ainda estão tão arraigados dentro de nós. Que assim seja.